E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para falar sobre Homem-Aranha Feliz Aniversário, o quarto volume do Homem-Aranha de J. Michael Straczynski. Estou resenhando essa série volume a volume, este é o quarto número. Então já vai deixando seu gostei, inscreve-se no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, sempre vídeos de quadrinhos aqui no canal. Comenta aí se você já leu essa história. Sem mais enrolação, Feliz Aniversário é o arco principal deste cadernado, mas temos duas histórias anteriores, que são do Amazing Spider-Man 55 e 56, que são as histórias Consequências Inesperadas e Revolução Interna, em que nós vamos acompanhar o Peter Parker, professor, essa inovação que o J. Michael Straczynski trouxe o personagem como professor do colégio militar. E aí algumas complicações que isso vai trazer, como por exemplo, o fato dele faltar às aulas às vezes. No próprio primeiro arco, que foi o De Volta ao Lar, ele teve que faltar, mesmo tendo acabado de se inscrever nesse trabalho, porque, enfim, às vezes ele tem as responsabilidades dele como aranha. E aqui nós vemos o Peter lidando com responsabilidades como professor, principalmente, em que ele acompanha uma aluna dele, que é uma aluna com muito potencial, muito inteligente, mas ele, enquanto professor, percebe que ela está se perdendo por causa, enfim, das complicações da vida dela, o lugar onde ela mora, as pessoas com que ela convive, e ele descobre, conversando com ela, que ela passa por alguns perigos tentando encontrar o irmão que saiu da prisão, mas que ela não sabe onde está. Então, o Peter vai atrás dessa pessoa e a história vai se desenrolar dessa maneira. É interessante aqui a participação do Ezequiel Sims nesse quadrinho, em que o Ezequiel ele traz uma discussão para o Peter pensar com a cabecinha dele, né? Você pratica o bem pondo as pessoas, ajudando a polícia a pôr as pessoas na prisão como Homem-Aranha. Mas e a parte de reabilitação de muitas dessas pessoas, né? Será que são todos casos perdidos? Enfim, ele traz essa discussão e o próprio Ezequiel ele vai ajudar nessa reabilitação dessas pessoas de certa maneira. Então é algo interessante que esse quadrinho traz. E, nossa, os diálogos do Straczynski são, primeiro, rápidos, dinâmicos, elegantes de certa forma também, mas muito reais e muito bem feitos, muito bem escritos mesmo, e muito engraçados. As pitadas de humor aqui, da própria personalidade do Peter, são notórias, são muito inteligentes. E aí você tem, a partir do Amazing Spider-Man 57 e no 58, para finalizar no 500, o arco Feliz Aniversário. Como assim pula do 58 para o 500? Acontece que você tem a revista The Amazing Spider-Man, né, que você também vai ver como The Amazing Spider-Man volume 1, nos Estados Unidos, começando em 1963. Então, eu até já resenhei as histórias iniciais do Homem-Aranha aqui no canal. E aí você segue essa mesma revista até 1999, quando a revista zera, e aí você tem o Amazing Spider-Man volume 2, o The Amazing Spider-Man entre parênteses 1999, indicando que a revista começou a partir desse ano, e aí você tem uma nova numeração das revistas do Aranha. E só que, somadas 58 edições, ou melhor, somadas 59 edições, você chegaria ao número 500 da Amazing Spider-Man. E quando isso acontece, a Marvel resolve voltar para a numeração original a partir do 500, aproveitando, né, essa marca comemorativa para vender um cascalho, né? Mas enfim, esse arco do Feliz Aniversário, o que é que ele traz? Ele traz um pouco do cotidiano do Peter e a relação dele com a Mary Jane, que está melhor, nunca esteve tão bem depois dessa reunião deles, né? No volume anterior que a gente acompanhou. Também as complicações dele um tanto engraçadas no colégio. Só que existe um ataque de Minions e de certos seres muito fortes lá na Times Square. E aí o Homem-Aranha resolve ajudar, e aí você tem a participação do Quarteto Fantástico,
do Thor, do Homem de Ferro e do Doutor Estranho. Descobre-se então que Dormammu, vilão do Doutor Estranho, está por trás disso tudo. Ele retornou. É claro, na revista do Doutor Estranho, que se não me engano era até o Straczynski quem escrevia na época. Posso estar enganado. Eu sei que o Straczynski escreveu o Thor também, mas o Doutor Estranho não tenho certeza. Então, você vai ter a participação do Doutor Estranho nessa revista. E não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que o Doutor Estranho e o Homem-Aranha se unem. Não é a primeira vez também que a gente vê isso do Homem-Aranha meio que atrapalhando o Doutor Estranho também, quando o Peter, na verdade, devia ficar na dele, não se meter nas coisas que ele não conhece. Só que mesmo assim, ele faz besteira, né? Tipo ele fez no filme. Então ele tem que fazer uma viagem ao longo do espaço e tempo para conseguir evitar uma catástrofe. Nisso, presente, passado e futuro se misturam e ele vê um possível Peter no futuro, que é esse Peter aqui, numa situação adversa, que eu não vou revelar qual é, e também nem é revelado direito qual é. Olha aqui a capa do gibi, que massa. E ao mesmo tempo ele tem a oportunidade, inclusive, de alterar o passado. Então ele fica nesse dilema. Será que eu devo evitar tanta tragédia? Será que eu devo evitar que a aranha radioativa me pique? Não vou revelar aqui certo spoiler. Mas não, ele resolve seguir. E aí o que acontece? Ele tem que reviver, literalmente, certos momentos. Aqui diz todos os momentos da trajetória dele, né? Mas a gente sabe que isso é fisicamente impossível. Por mais que seja um gibi de super-herói, envolvendo Doutor Estranho, magia, essas coisas. Mas enfim, ele tem que reviver alguns momentos icônicos da vida dele. Não só desafios físicos, como também desafios psicológicos, com perdas, com momentos em que ele errou, momentos em que ele quase não foi suficiente, momentos icônicos da sua trajetória, como esse daqui da saga do Planejador Mestre, que é um momento de arrepiar os pelos do corpo. É o momento da queda da Gwen Stacy. Enfim, momentos em que fazem o Peter se lembrar da importância do Homem-Aranha, se lembrar também do sacrifício que ele já fez e que ele tem que fazer assumindo essa responsabilidade. E aí você tem essa arte do John Romita Jr. E, sinceramente, quem fala mal do John Romita Jr. pode se desinscrever desse canal, porque o cara é brabo demais. Quem critica não sabe de nada. E aí, no final, você tem a participação, eu falei, né, do John Romita Sr., que escreveu as histórias do Homem-Aranha, ou melhor, desenhou as histórias do Homem-Aranha por muito tempo. E é um baita desenhista, cara. Eu não vou mostrar aqui a arte dele porque é um momento bem singelo que eu quero deixar para vocês lerem. É uma história de fazer certos marmanjos chorarem. Uma história emocionante, tá? Um final bem emocionante. Você tem ainda uma história muito intimista, um one shot com a Tia May, que, claro, tem um pouco de ação, mas essa história ela é narrada pela Tia May. E ela contando quais são o que ela está sentindo naquele momento, uma vez que o Peter confiou ou não, mas ela teve que acabou descobrindo a identidade do Peter, né, como vimos no primeiro volume, a forma como a vida dela mudou, a forma como ela mudou certas maneiras, como ela via o Peter e o mundo. Ao mesmo tempo, a própria personalidade dela. Não é a primeira vez que o Straczynski ele põe o foco na Tia May. Mas, de fato, é uma personagem que o Straczynski adora utilizar. E momentos bem emocionantes também. E utiliza muito bem. Ele eleva o nível de participação dessa personagem enquanto pessoa importante, como um porto seguro para o Peter. E, ao mesmo tempo, uma personagem muito forte, que passou por muita coisa na vida e que tem pensamentos próprios, tem formas próprias de lidar com as coisas. E eu gosto muito de como o J. Michael Straczynski faz isso. E aí, por fim, você tem uma história, one shot também, sobre o Homem-Aranha
lidando com o cara que faz os uniformes, que conserta, melhor dizendo, os uniformes dos super-heróis. E esse Alphaed está com um problemão e o Peter tem que ajudar ele. Gente, que baita edição, tá? Que baita edição. Se você não leu nada do Aaron Straczynski, você pode inclusive começar por esse daqui. Por mais que tenha algumas coisas cronológicas, né? Tipo, acho que a única coisa, na verdade, é você saber, por exemplo, quem é o Ezequiel e saber que o Peter, a Tia May sabe que o Peter é o Homem-Aranha. Mas, enfim, o primeiro volume ele é meio difícil de achar hoje em dia, só que esse quarto tá o tempo todo na Amazon, em promoção inclusive ainda. Então, se você achar, você inclusive pode ler na boa. É isso, minha gente. Comenta aí se você gostou desse vídeo. Se não gostou, também comenta aí. Se você gosta, ó, eu quero que você comente sua opinião sobre a arte do John Romita Jr. É isso. Comenta aí que eu vou ficar muito feliz de ler sua opinião. E eu gostei muito desse quadrinho, tá? 10 de 10. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.